Olá a todos, mais uma vez, sejam bem-vindos ao seminário do Centro de Pesquisa e Análise Heráclitos, CEPA. Eu sou Adriel, sou membro do CEPA, sou físico, escritor, psicanalista, pesquisador, e hoje vamos conversar com o nosso convidado especial, professor Caio Temponi. Ele tem 17 anos e já acumula conquistas impressionantes em diversas áreas. Atualmente, ele cursa a Faculdade de Direito e Matemática, somando uma formação que reúne rigor jurídico e raciocínio matemático refinado. Além dos estudos, Caio atua como professor no Estratégia, um cursinho preparatório para concursos militares, Enem, vestibulares, concursos e carreiras jurídicas. Em outras palavras, ele não apenas aprende, mas também transforma conhecimento em ferramentas práticas para quem quer vencer provas difíceis. Para quem acompanha o conteúdo online, Caio tem presença marcante nas redes, no YouTube, ele conduz o canal Gabaritando com Caio Temponi, e no Instagram o perfil é Caio Temponi Oficial. Lá ele compartilha aulas, dicas de estudo e conteúdos educativos que ajudam milhares de estudantes a se prepararem com foco e eficiência. Alguns dos feitos impressionantes desse jovem incluem ter sido aprovado no ITA, né, como um dos mais jovens alunos, aos 14 anos, gabaritou e conquistou o primeiro lugar na EPCAR aos 12 anos, foi o primeiro colocado no CMJF, foi também o mais jovem aprovado na AFA, a Academia da Força Aérea, aos 13 anos, além de várias outras conquistas e medalhas. Caio não é apenas um talento bruto, ele é um exemplo de como estudar com estratégia, disciplina e propósito pode abrir portas em várias frentes. Seu trabalho como professor no Estratégia e seu conteúdo educativo ajudam jovens a navegarem pelo caminho complexo dos concursos e vestibulares, com clareza e confiança. Então, tendo isso dito, o tema da nossa conversa de hoje será inteligência artificial e a diminuição da capacidade cognitiva dos jovens. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso seminário. Boa noite, é um prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. E esse tema que a gente escolheu, eu acho que foi um tema bem importante, porque hoje em dia a inteligência artificial tem virado basicamente quase tudo que a gente vê na internet, até fora dela. Eu comecei até a pensar mais sobre esse assunto quando eu fui num evento, e aí teve a apresentação de várias startups, e depois eu fiquei pensando que, assim, de 15 startups que falaram, pelo menos umas 13 utilizavam inteligência artificial para automatizar os trabalhos ou para algumas outras funções. E eu fiquei pensando um pouco sobre isso, sobre como a inteligência artificial tem cada vez entrado mais em tona na vida das pessoas. E também, assim, eu acho que nós vamos até falar um pouco sobre isso depois, mas a inteligência artificial tem algumas formas que ela pode ser usada e todas essas formas merecem atenção, né? Então, é um tema muito, muito importante. Novamente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu acho que vai ser um tema bem legal da gente conversar. Bacana, bacana. E nesse contexto, Caio, a primeira pergunta seria se a inteligência artificial ela está realmente diminuindo a capacidade cognitiva dos jovens ou ela está apenas mudando algumas habilidades que nós valorizamos? Eu estava até conversando isso com um amigo meu, que ele faz pesquisa nessa área, e a gente chegou numa ideia que eu acho que reflete bastante o que tem sido esses últimos anos na educação, né? Aqui eu vou focar um pouco mais nos jovens, porque eu acho que é quando começa essa, uh, essa prática, né, com a inteligência artificial, Sim. até mesmo porque são os que mais usam, né, no dia a dia. E eu vejo que cada vez mais tem tido uma diferença maior entre os mais capacitados e os menos capacitados. Porque a inteligência artificial ela é uma ferramenta muito útil e muito importante no aprendizado, mas você tem que saber usar. Se você usar de uma maneira, se você usar ela, por exemplo, para complementar o seu estudo, para te ajudar a evoluir, pode ser bastante útil. E é de fato bastante útil, né? Eu mesmo uso inteligência artificial para várias coisas e ela agrega bastante conhecimento a mim. Uma coisa que não pode ser feita, né, é você usar a inteligência artificial para substituir o seu trabalho, para fazer as coisas para você. Porque aí você vai estar criando só uma lacuna enorme de aprendizagem, de prática, isso vai virando uma bola de neve. Então, por exemplo, se você tem um dever de casa, vamos supor um dever sobre cálculo, e você não sabe fazer aquilo, você pode usar a inteligência artificial de duas maneiras. Colocar na inteligência artificial e falar, resolva para mim a questão, ela vai resolver a questão para você, você copia no caderno, copia no slide, e vai mandar,
você não vai ter aprendido nada, mas vai ter ganhado nota. Isso vai ter prejudicado o seu aprendizado. Ou você pode usar ela para falar, por exemplo, inteligência artificial, me ensine a fazer esse problema. Ela vai te ensinar a fazer o problema, você vai entender aquela solução, e depois de entender a solução, entender os métodos, você refaz da sua própria maneira. Aí você vai estar usando a inteligência artificial para otimizar os seus estudos, não para te substituir. Então, eu acho que é justamente isso. Quem sabe usar a inteligência artificial melhora absurdamente a capacidade cognitiva. E quem não sabe usar, ou por preguiça, ou por falta de interesse, vai cada vez diminuindo a capacidade cognitiva. Sim. E, de certa forma, isso também leva a gente a pensar que se a pessoa não usar de forma inteligente a IA, ela pode acabar criando uma dependência cognitiva, né? Ela pode não usar todas as capacidades que ela teria potencial de adquirir e substituir ela por uma IA, né? Uhum, exato. Certo. E também uma outra pergunta com relação mais especificamente à questão de memória dos jovens, né? A memória de longo prazo. A gente vê hoje que a gente vê muitos jovens passando feeds ali do Instagram, por exemplo, né? E acabam, então, usando aquela memória rápida, né? E como a IA ela pode afetar a memória de longo prazo, digamos assim, dos jovens, porque eles utilizando a IA, né, eles acabam muitas vezes não parando ali para pensar muito tempo sobre um determinado problema, ou como resolver ele, né? Como você enxerga isso? Eu acho que está bastante relacionado com isso que eu falei de você usar a IA para substituir o seu trabalho. Então, você coloca na IA para ela fazer uma questão para você, por exemplo, você vai estar com a memória ali de curtíssimo prazo, isso se você ler a solução que ela fez, né? Porque a gente sabe que hoje, infelizmente, nos jovens, o que acontece muitas vezes nem lê a solução, só copia. Mas vamos considerar que o jovem leu e só copiou depois. Você tem uma memória ali de curtíssimo prazo, de talvez 1 hora, no máximo, isso se durar 1 hora, né? E o que não acontece se você estudar, de fato, o assunto. Então, se você usa a IA para compreender algo, você vai ter uma memória de longo prazo boa sobre aquele assunto. Mas se você usa ela para otimizar, para substituir, perdão, uma tarefa, aí a memória vai ser de curto prazo, isso vai afetar. E que já tem afetado, né? A gente vê que cada vez mais os jovens têm sido afetados por isso, seja também por causa das plataformas digitais, de você estar sempre ali no Instagram ou no short do YouTube, sempre passando os vídeos ali sem estar algo que você está memorizando ou algo que você está dando tempo para o seu cérebro raciocinar e memorizar aquilo, né? Uhum. E isso, de certa forma, também ela acaba prejudicando o pensamento crítico, né, desses jovens, né? E como você vê isso? Você vê de uns tempos para cá, você chegou a ver alguma diferenciação nessa questão do estilo de pensamento que os jovens estão usando, se eles estão mais críticos ou não, ou se eles simplesmente estão absorvendo as coisas que chegam até eles de uma forma mais superficial? Eu acho que cada vez mais a tendência é os jovens absorverem o conteúdo de forma superficial e terem um pensamento também bastante superficial. A gente vê isso bastante hoje com uma rede muito rápida de informação. Então acontece uma coisa nos Estados Unidos, em 10 segundos você recebe no seu celular, né? E muitas vezes a gente também não sabe se é verdade, se é mentira. Infelizmente, pessoas utilizam IA para propagar vídeos falsos, para propagar informações falsas. Não só IA, né? Isso daqui já são as fake news que a gente já tem visto há mais de 10 anos em uma crescente. E as pessoas acreditam na primeira informação que vem, ou não acreditam em nada, e aí não tem um pensamento formado, ao invés de você, eu vi essa informação, vi que tal pessoa fez tal coisa. Será que isso é verdade? Deixa eu ver algum site oficial, deixa eu ver em algum jornal que seja confiável, para eu formar meu próprio pensamento crítico. E aí chega alguma pessoa, por exemplo, para debater, vamos supor, um tema de política. A pessoa vai chegar e vai falar, a pessoa X fez tal coisa. Sendo que a pessoa não estudou aquilo, não viu se realmente o candidato fez tal coisa, se não fez. Então acaba gerando uma bola de neve de um pensamento totalmente superficial, né? Sim, sim. É interessante isso, porque dentro dessa linha de raciocínio também, a gente pode colocar a questão da influência, né, que as IAs têm na relação à curiosidade nas pessoas, a curiosidade inata versus a curiosidade
mediada pela tecnologia, porque você pode simplesmente, se você tem uma dúvida, né, você vai ali na IA, pergunta para ela te responde, ok, mas você não tem aquele trabalho, eu que já tenho um pouco mais de estrada, né, Hum. e eu lembro quando eu fazia os meus trabalhos de escola, eu tinha que ir até uma biblioteca da escola, ou teria que ir até a biblioteca pública municipal para pegar os livros, pesquisar, ver catálogos, enfim, era um esforço muito grande, né, e isso de certa forma ajudava a gente a dar valor àquilo, né, a conseguir entender e pesquisar. E hoje não, a gente está em casa, a gente pergunta, pega o celular, vê a resposta na hora e ok, morreu ali o assunto, né? Já tem a resposta que eu queria. E nesse sentido, a gente tem uma pergunta com relação a isso, que é como diferenciar essa questão, então, entre o que a gente chama de effortful thinking, né? Que é essa questão de você melhorar a sua capacidade intelectiva, de você buscar informação, de você tentar realmente entender como solucionar um problema, e daquela questão do effortless retrieval, né, na era da IA, que é você realmente pegar a informação ali, eu quero uma resposta para tal assunto, né, eu vou ali, pesquiso na IA, pronto, recebi a informação, tá ok. Então, como é que a gente consegue diferenciar esses dois, assim como você vê essa questão, né, da diferença entre esses dois pontos? Para falar sobre isso, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha pensado em um jogo simples, assim, para fazer um jogo que seria de memorização, com Sim. quadrados. Então, por exemplo, tinha 9 quadradinhos, e a cada rodada vai adicionando um novo quadrado. Então, na Uhum. primeira rodada aparece o 7, aí você clica no 7. Segunda rodada, o computador coloca 7 e 5. E assim vai indefinidamente. Eu queria criar esse jogo, só que eu não sei programar. Uhum. Então, o que eu fiz? Eu entrei na IA e pedi para ela fazer um código para mim. Ela fez o código, depois de horas ensinando ela o que eu queria que ela fizesse, ela fez o código. E o jogo estava rodando. E por que eu fiz isso? Porque programação é um conhecimento que vai ser longo. E se eu esperasse eu demorar para aprender isso, eu ia demorar às vezes meses ou até anos para conseguir fazer um jogo por conta própria. Só Uhum. que eu não estava satisfeito com isso, né? Só fazer ela fazer o jogo para mim. Eu também quero aprender a fazer. Então o que eu fiz? Logo depois disso, eu comecei a aprender programação. Então isso foi há 2 meses atrás. Nos últimos 2 meses eu tenho começado a estudar programação. Já vi vídeos, já vi vários professores explicando como funciona e já tenho começado a programar coisas mais simples, sabe? Sim. E eu não fiquei satisfeito com aquilo, né, que nem eu te falei, de só ler uma solução e pronto. Eu quero aprender a fazer a solução por conta própria também. E eu acho que Sim. isso entra bastante no que você falou de ter a solução pronta versus você se esforçar para chegar naquela resolução. Se você se esforça para chegar naquela resolução, o ganho cognitivo que você tem com aquilo é, é nem se compara, né, ao outro. O Sim. senhor vai saber falar melhor que eu, e você se esforçando, você aprende muito mais do que sem se esforçar, né? Uhum. E acaba que muitas vezes o que tem acontecido foi o termo que o senhor falou, né? Effortless retrieval. Uhum. E que os jovens não estão se interessando, não querendo aprender aquilo, e quando aprende, é muito rápido, né? Aquela memória de curto prazo que não vai ser para a vida toda. Diferentemente do outro termo, né? Que seria effortful thinking, de você Uhum. realmente querer aprender aquilo, se esforçar para aprender aquilo, ter esse esforço, né? Que já vem no termo, e você vai ter uma memória de longo prazo bem mais eficiente. Sim, perfeito. E você acha que é possível hoje em dia a gente criar um currículo que a gente possa integrar, por exemplo, a inteligência artificial, de forma a manter ou até ampliar a capacidade cognitiva dos jovens, ao invés de prejudicá-la, como a gente vê hoje em dia isso acontecendo? Claro, a IA é uma ferramenta que, quando a gente usa a nosso favor, é algo que pode ampliar grandemente a capacidade cognitiva, né? Se a Uhum. gente, hoje mesmo, por exemplo, o senhor tinha comentado no começo da aula que eu dou aula, né, do Uhum. estratégia, e o curso usa IA no processo, né, na plataforma. Então, utiliza a IA, por exemplo, para te ajudar a fazer resumos. Então, você estuda temas, você coloca as informações que você conseguiu aprender do tema, a IA vai te ajudar a fazer o resumo. A IA vai te ajudar a organizar os seus estudos. Então, você perde muito tempo, por exemplo, organizando quais matérias você vai estudar no dia. Hoje, por exemplo, vai ser matemática, física. Eu vou ver Uhum. tais vídeos. É uma habilidade que você não vai ganhar nada, né? Você só vai perder tempo fazendo essa organização. E a IA consegue te ajudar a fazer essa organização.
Então, coisas assim que a IA consegue te ajudar no processo tanto de aprendizagem, né, no âmbito da educação, quanto também no trabalho. E é aquilo que eu falei no começo também, de otimizar Sim. o seu trabalho, né? Não substituir, mas sim otimizar. Se você tem alguma dúvida, você vai nela para ela te explicar como faz para você conseguir fazer por conta própria. Uhum. Não, perfeito, perfeito. E agora você também dando aula, né? Quem você acha que poderia ser o responsável pela proteção cognitiva dos jovens, né? Diante dessa entrada massiva da IA que a gente vê, tanto em escolas como nas casas, né? No próprio governo ou nas plataformas de IA, né? Que estão disponíveis. Como a gente poderia, de certa forma, proteger esses jovens dessa enxurrada gigantesca de plataformas de IA que a gente tem, né, para que permita com que eles consigam se desenvolver cognitivamente. Eu acho que dentre esses, assim, tem alguns que a gente pode citar que vem à cabeça, que seria família, Uhum, governo, plataformas de IA. Eu acho que esses são os três principais que vem à cabeça, né? De poder uhum, fazer alguma coisa a respeito. Eu acho que, assim, particularmente o governo tem muito o que fazer isso. Talvez nas escolas, né? Fazendo projetos de orientação dos jovens, explicando quais são os efeitos, explicando como que você pode usar a IA de forma adequada. Mas eu acho que a maior solução tem que vir, de fato, dos pais e da plataforma, né? Hoje você entra numa plataforma de inteligência artificial e não tem nenhum aviso nesse sentido. Você vai. O maior aviso que você vai ver é: essa plataforma pode cometer erros, sabe? Mas a sim, plataforma não coloca nenhum aviso que, pense em utilizar a IA para otimizar o seu aprendizado, não para substituir. E aí colocar alguma advertência, né, a esse respeito. É uma ideia que poderia surtir efeitos, até mesmo porque uhum, muitas pessoas, às vezes, não param para pensar nisso. Elas usam aquela inteligência artificial, para elas é legal, facilita bastante, agiliza bastante, mas elas não veem os contra-efeitos que isso pode gerar. Então acaba que elas usam aquilo por facilidade, né? Mas não pensam a mais. E também dos pais, eu acho que isso é muito importante, dos pais conseguirem fazer essa orientação para os filhos, né? sim, Eu acho que uma coisa assim que eu penso bastante é que não adianta você só obrigar a criança a fazer alguma coisa. Porque se a criança quiser fazer alguma coisa, ela talvez ache um jeito de fazer, né? Eu, como adolescente, então posso falar bem sobre isso. E o sim, importante é você ensinar a criança que o que pode acontecer a respeito disso, né? E explicar que você utilizando a inteligência artificial para ajudar no seu aprendizado, além de ser mais uh, recompensante, né? uhum, Vai ser também uma forma de você aprender mais. Porque a gente sabe, né? Eu particularmente sinto isso bem forte. É muito melhor você abrir um programa de computação, por exemplo, programar uma coisa por conta própria, do que você só copiar um código, colar lá e funcionar. A satisfação que você vai ter com aquilo é bem diferente, né? Você vai ficar muito mais satisfeito de fazer um por conta própria. Então, acho que entra todos esses aspectos para se conseguir conscientizar os usuários dessas plataformas sobre os riscos e também sobre os efeitos, né? Que a gente está colocando a IA não como vilão da história. Eu acho que é sim, importante falar que a sim, IA ela é muito boa se você souber usar. Né? Eu acho que essa que é a moral da história. sim. Perfeito, perfeito, Caio. Caio, se tivesse uma última dica, assim, umas últimas palavras, assim, para deixar para os jovens que vão nos assistir, o que você diria para eles com relação ao uso da IA? Eu acho que o importante é vocês pensarem no futuro, assim, né? Não pensar a curto prazo. Porque para usar para curto prazo, a IA vai ser quase sempre muito boa. Seja para substituir o seu trabalho, seja para otimizar. Ela vai te ajudar das duas formas. Mas no longo prazo, o que você quer? Se você está, por exemplo, no colégio, aprendendo uma matéria de matemática, você quer só passar de ano e chegar no Enem no terceiro ano e não conseguir ir para onde você quer? Ou você quer que a IA otimize seus estudos, vai agilizar o seu estudo, mas que ela te explique como fez, por exemplo, uma determinada equação, que ela te mostre o passo a passo, te mostre a teoria, para você otimizar o seu estudo. E aí, a longo prazo, você vai chegar no Enem, por exemplo, e vai conseguir ir melhor, porque você vai ter aquela base, não vai ter negligenciado aquilo. E se você não estiver, por exemplo, no colégio, mas estiver, no meu caso, na faculdade, ou só um adulto utilizando a inteligência artificial, acho que é o mesmo de você conseguir fazer por conta própria, usando a ajuda da IA. Eu acho que essa que é a principal
ideia. Muitas pessoas colocam na internet, IA é o problema. IA não é um problema, não vai acabar com o mundo, mas as pessoas têm que saber usar, né? Porque se continuar do jeito que está, as pessoas usando de qualquer jeito, usando para substituir o trabalho sem pensar, a gente vai chegar num tempo que as pessoas não vão mais ter capacidade cognitiva de pensar criticamente, sabe? Sim. Eu estava até vendo uma frase aqui, antes de entrar aqui no seminário, que era: tempos difíceis criam homens fortes criam tempos fáceis criam homens fracos, e homens fracos criam tempos difíceis, né? Essa frase. E é mais ou menos o que está acontecendo. A gente está, digamos, assim, num tempo fácil em relação à educação, que você tem fácil acesso à educação, mas quem está tendo fácil acesso hoje de forma negligenciada é quem no futuro vai ser o programador, quem vai ser pai, quem vai... Então, uma série de consequências que a gente tem que pensar agora para resolver. É um tema que, digamos que é recente, inteligência artificial. Eu sou novo, então talvez não consiga falar com toda a propriedade, mas pelo que eu me lembro, tem se popularizado nos últimos 10 anos, mais. Sim. Não é um tema antigo, então é um tema para a gente começar a pensar agora, pensar como usar da melhor maneira possível para a gente conseguir obter os melhores resultados possíveis. Que nem eu falei, a inteligência artificial é uma aliada, mas nós temos que saber usar e temos que saber usar agora, porque já passou do tempo para aprender isso. Perfeito. Perfeito, Caio. Caio, quero te agradecer, muito obrigado pelo seu tempo, eu sei que o seu tempo está bem corrido aí, mas te agradeço mesmo em nome do Centro de Pesquisa e Análise Heráclito, em nome do Dr. Fabiano, então muito obrigado, e aí te desejo sucesso nos seus estudos aí, e que sirva de exemplo, né, continue servindo de exemplo para tantos jovens aí na nossa educação, que a gente vê no Brasil, a educação muitas vezes, no nosso país, ela é falha, ela é em muitos pontos muito precária, então, tendo você como exemplo também para outros jovens, eu acho que isso é de grande valia aqui para a nossa população. Bacana. Tá certo? Muito obrigado e uma excelente noite para você aí. O senhor também. Um abraço. Valeu, um abraço.